Então sejam todos bem-vindos. Vamos já neste momento aquietar nosso coração, a nossa mente. Respirando bem fundo, sentando confortavelmente em nossas cadeiras, elevando o nosso pensamento. Em um só pensamento, buscar a força, a luz do nosso Pai Maior, junto com os nossos amigos da espiritualidade, que se encontram aqui na sala unidos pela doutrina e estão se direcionando em cada lar, em cada coração que necessita neste momento de todo o amparo, de todo o esclarecimento, que juntos vamos buscar na doutrina, com a nossa irmã fraterna. Querido Deus, nos cubra sempre com teu manto de amor, para que possamos nos sentir iluminados nessa tarde. Que possamos emanar para todos aqueles irmãos que não puderam estar aqui conosco, seja ele encarnado ou desencarnado. Nos mostre sempre, através das tuas palavras, do teu ensinamento, o quanto precisamos nos conhecer, nos amar, nos respeitar e acreditar e multiplicar a nossa fé em muitos fluidos para aquietar e iluminar corações que ainda se encontram endurecidos. Te agradecemos por tudo, Pai, por poder ter essa sala virtual aonde nos reunimos em Teu nome. Então eu inicio nesta tarde com a nossa mensagem que nos dá sempre o sustento para poder amparar a nossa expositora da tarde, aonde buscamos sempre a sabedoria do esclarecimento. Quando você sentir que chegou ao fim de suas forças, que não consegue dar mais nenhum passo e a vida perdeu todo sentido, essa será uma ótima oportunidade para começar tudo de novo. Qualquer alma pode recomeçar sua vida se puder aceitar com toda a humildade o fato de que precisa da minha orientação para ordená-la. Elas podem começar de novo se estiverem dispostas a colocar suas vidas em minhas mãos e me deixarem guiá-las. Agradeça constantemente por este novo dia e esta nova maneira de ser, por esta nova oportunidade de recomeçar. Perceba que eu preciso de vocês e que quando vocês estão num estado negativo, vocês se fecham para mim. Chamem por mim e eu atenderei. Eu estarei com vocês nos momentos difíceis. Eu levantarei e o recolocarei no caminho certo, guiando cada um de seus passos
eu estou sempre com vocês. Mensagem do nosso livro Abrindo Portas Interiores. Hoje, dia 20 de setembro. Eu desejo então a todos que possamos abrir esse nosso coração e deixar que o nosso Pai Maior com os amigos possam conduzir cada palavra que a nossa irmã Frater irá colocar aqui na tarde de quinta-feira, que entre em nossas almas e que a gente possa sair daqui nesta tarde bem melhores do que quando aqui chegamos. Sejam todos bem-vindos. Muita paz e muita luz. Contigo, Frater, descendo. Oi, tô aí? Estou aí nesta sala maravilhosa? Estou aí nesse centro espírita virtual? Beleza? Se não precisar sair de casa para ir para o centro, bom, né? Bem confortável. Sem dúvida nenhuma. Tô sem som? Ah, som ok? Então alguém aí tá sem som. Ok. Olha, gente, eu realmente hoje também estou gripada. Então, se eu der paradinhas de vez em quando, é porque realmente eu tenho que dar as paradinhas, porque senão eu nem sei o que vai ser aqui. Eu vou depois pegar com você essa sua muambinha aí para fazer, porque realmente vou te dizer, preciso de uma muambinha dessa aí. Gente, olha, mais uma vez eu tô aqui para cutucar vocês. Mais uma vez. E nesse cutucar, eu quero lembrar a vocês todos que nós precisamos saber quem nós estamos. Porque a nossa essência realmente nós só vamos ver quando chegarmos do outro lado da vida. É muito difícil estar dentro da situação de quem você é realmente. Então, nós passamos por situações quando reencarnamos e reencarnamos, com situações que nós temos que passar, ou seja, são desafios, temos coisas que é para nos libertar, são coisas que nós temos que ser cobrados porque fizemos errado. Então, nesse instante, nós estamos com a personalidade necessária para no instante que nós estamos aqui. Está dando para entender? Então nós vamos saber quem nós estamos, porque quem nós somos realmente, na verdade, o nosso eu verdadeiro, estarmos do outro lado da vida, porque aí a gente vai sentir que realmente aquilo que nós passamos era necessário. Porque todos nós passamos aqui por desafios, por situações complicadas. Nós temos coisas a corrigir em nós. Então essas coisas que nós temos a corrigir em nós é que eu vou aqui cutucando, porque às vezes nós temos esses defeitos e não nos apercebemos disso. A gente vai vivendo a vida, vai correndo as coisas, sofrendo, pisando em jaca, tropeçando a todo instante, sofrendo de novo, né? E não nos apercebemos de por que nós estamos passando por situações tão complicadas. Então a gente não pode corrigir, porque a autoanálise é dificílima de ser feita, porque é muito difícil a gente realmente encontrar um erro em nós. Nós vemos nos outros com a maior facilidade. Mas quando a coisa é com a gente diz, eu não sou assim não, poxa, até fala sério, isso é ótimo. Então, conclusão, eu estou aqui tentando ver se eu falando alguma coisa
para vocês deixarem de sofrer, às vezes, como nesse caso da culpa, vocês vão ver que a gente sofre sem a menor necessidade. E quando eu colocar as situações, muitos aqui vão se encontrar com as situações que eu vou colocar. Ok? Então, vamos lá. Se você acredita que se sentindo culpado ou se preocupando muito vai conseguir mudar um acontecimento passado ou mesmo o futuro, então está vivendo em outro planeta, com um sistema bem diferente desta realidade. Ok? No decorrer de toda a vida, as emoções mais fúteis são o sentimento de culpa pelo que foi feito e a preocupação com o que poderia ser feito. Eis aí, os grandes desperdícios: preocupação e culpa. Culpa e preocupação. Os dois pontos fracos, você começará percebendo quanto eles estão ligados. De fato, podem ser encarados como os dois extremos da mesma zona. Culpa quer dizer que você desperdiça seus momentos presentes, imobilizado em consequência de um comportamento passado. Enquanto a preocupação é o estratagema que o mantém imobilizado no presente, em função de alguma coisa que poderá vir a acontecer amanhã, no futuro. Quase sempre alguma coisa sobre a qual não tem controle. Pode-se ver isso clarear em si próprio, sentindo-se culpado de um acontecimento que ainda deve ocorrer. Vai acontecer lá na frente e você já está se sentindo culpado cá atrás. Ou preocupando-se com algo que já aconteceu. Né? Se já aconteceu, o que você vai fazer? Embora uma reação vise ao futuro e a outra ao passado, ambas servem ao propósito idêntico de mantê-lo aborrecido ou inerte no seu momento presente. E nunca esquecendo que o presente é a realidade. A gente está vivendo o presente. Esse nós estamos sentindo, a gente está sentindo assim gripadinha, aí tá bom, que o tempo vai virar, a gente está sentindo que realmente a gente está com algum problema aqui agora na internet, ou tem algum parente aqui próximo que está com problema. É o agora, é o instante. Esse é real. Porque o ontem, esse já foi, já era, né? Então você não pode fazer mais nada pelo ontem. E o amanhã, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, do jeito que você está elaborando. Então, que você elabore, que você projete coisas para o futuro, certíssimo. Sou completamente de acordo. Mas a ânsia, esse eu sou contra. Porque não adianta ficar ansioso. Não adianta ficar preocupado. Então, se ocupando antes, preocupação, ok? Você vê exemplos de culpa e preocupação por toda parte, praticamente em todas as pessoas. O mundo está cheio de gente que se sente muito mal quanto ao algo que não deveria ter feito lá atrás, ou apavorada com o que pode ou não acontecer lá na frente. Você provavelmente não é uma exceção. Se tem grandes zonas de preocupação e culpa, elas devem ser desinfetadas, esterilizadas para sempre. Elimine de uma vez esses percevejozinhos de preocupação e de culpa que infestam tantas áreas de sua vida.
Culpa e preocupação representam, talvez, as formas mais comuns de angústia em nossa cultura. Eu que o digo, eu tenho visto muita gente com problema de angústia por conta disso. Com a culpa, você focaliza um fato passado, sente-se deprimido, ou zangado, ou disse, estraga seus momentos presentes, ocupado com sentimentos que dizem respeito a um comportamento anterior. Com a preocupação, você gasta à toa esses preciosos momentos de agora, obcecada por um evento futuro que pode vir a ser ou não. Quer esteja olhando lá para frente, o resultado é o mesmo. Está jogando fora o momento presente, que esse que tem que ser vivido. Realmente, o dia de hoje é muito importante e nós temos que nos prender ao que nós estamos fazendo aqui e agora. Há 2 dias na semana com os quais e pelos quais nunca me preocupo. 2 dias inteiramente sem cuidados, mantidos santamente livres de medo e de apreensão. Um desses dias é ontem e o outro dia, com o que não me preocupo, é o amanhã. Isso é o que eu estou dizendo agora, né, gente? Um exame mais cuidadoso da culpa. Vamos lá. Muitos de nós fomos submetidos a uma conspiração de culpa no decorrer de nossas vidas. Vocês vão sentir que eu vou botar vocês em situações que eu quero que vocês pensem direitinho e sintam lá dentro de vocês se vocês passaram por esses quadros, ok? Vamos lá. Então, muitos de nós fomos submetidos a uma conspiração de culpa no decorrer de nossas vidas. Uma trama não deliberada para nos ter as máquinas de culpa. A máquina funciona assim. Alguém envia uma mensagem destinada a lembrar-lhe de que você foi um mau sujeito, em decorrência de algo que disse ou que deixou de dizer, que sentiu ou que deixou de sentir, que fez ou que deixou de fazer. Você reage sentindo-se mal em seu momento presente. Você é a máquina da culpa, um dispositivo que anda, fala, respira e que reage com culpa toda vez que o combustível apropriado é derramado dentro de você. E está muito bem lubrificado. Uma imersão total dentro de nossa cultura geradora de culpa. Por que você aceitou as mensagens de preocupação e culpa que foram atiradas sobre você durante tantos anos? Para pensar. Em grande parte é porque é considerado um sujeito mau, uma pessoa má. Não se sentir culpado, gente, é desumano. Isso não se faz, né? Tudo se relaciona com dar importância. Então é importante que a gente não ouça essas coisas que são ditas para nós. Porque diz assim, é mal você não se coisas que você faz de errado. Isso é horrível. É desumano não se preocupar com as pessoas, nem com as coisas, a tal ponto que você se sinta numa situação deprimida. Dar importância. Se você realmente dá importância aos outros ou às coisas, então mostre esse interesse sentindo-se culpado pelas coisas terríveis que tiver feito, ou dando alguma prova evidente de que se preocupa com o futuro deles. É quase como se tivesse que demonstrar sua neurose para ser rotulado como uma pessoa que se importa.
Então, só para ser uma pessoa que se importa, você vai ficar preocupada com as pessoas. Você ajudar os outros, você faz por amor. É uma coisa que vem de dentro, é uma coisa assim sublime. Você faz por amor, porque você gosta de ajudar as pessoas, porque você gosta de ver as pessoas bem. Agora, ficar preocupado derruba você e não vai ter condição de levantar o outro, porque você não vai ter como. Deu para entender? A culpa é o mais inútil dos comportamentos dos pontos fracos. É de longe o maior desperdício de energia emotiva. Por quê? Porque, por definição, você está se sentindo imobilizado no presente, por algo que já aconteceu lá atrás. E nenhuma dose jamais mudar aquela história. A culpa não é apenas uma preocupação com o passado, é a imobilização do momento presente em função de um acontecimento passado. E o grau de mobilização pode ir de um ligeiro aborrecimento a uma severa depressão. Você já pensou você ficar deprimido por um processo de culpa? Se você está apenas aprendendo com o seu passado, que é o que acontece, né? O nosso passado faz com que a gente hoje, voltando ali atrás um pouquinho, a gente aprenda alguma coisa que a gente fez de certo ou de errado. É por isso que a gente vai lá para trás, né? Se você está apenas aprendendo com o seu passado e jurando evitar a repetição do mesmo comportamento específico, aí não se trata de culpa, porque nesse caso você está apenas aprendendo que aquilo que você fez lá atrás não está certo. Então você não vai querer repetir este mesmo fato daí para frente, porque senão você não cresce. Você sente culpa somente quando é impedido de agir no momento presente, em resultado de ter anteriormente se comportado de determinada maneira. Aprender com os próprios erros é uma atitude sadia e uma parte necessária no nosso. A culpa é doentia, porque nela você está usando erradamente a sua energia para se sentir agora ferido, aborrecido, deprimido por um acontecimento que já é história, não é? Não é mais presente, não é mais uma situação agora. E é fútil da mesma forma que é doentia. Não há culpa que seja capaz de desfazer coisa alguma que aconteceu lá para trás. Isso eu posso garantir a vocês. As origens, talvez, das culpas, porque aí há dois caminhos básicos pelos quais a culpa torna-se parte da bagagem emocional do indivíduo. Aquela bagagem que a gente traz. No primeiro, ela é aprendida na primeira idade, quando a gente é criança, e permanece com o adulto como um resíduo da reação infantil. No segundo, a culpa é autoimposta pelo adulto por uma infração de um código que ele segue. Digamos assim, temos aí a culpa residual. É a reação emocional que se carrega com as lembranças da infância. Para pensar, hein, gente? É a reação emocional que se carrega com as lembranças da infância. Há numerosas situações que podem gerá-la. E embora funcionem para produzir resultados nas crianças, as pessoas continuam carregando-as como adultos. Vai carregando aquela coisa, não esquece nunca mais daquilo que aconteceu. Alguns desses resíduos envolvem advertências, tais como:
Presta atenção e vê se que vocês que têm criança em casa não façam isso, hein? Olha aí. Papai não vai gostar mais de você se fizer isso outra vez. Deu para entender? Não repete. Outra coisa. Você devia sentir-se envergonhado. Como se isso pudesse ter alguma utilidade para você, né, gente? Pelo amor de Deus. Você devia sentir-se envergonhado pelo que fez. Aí outra coisa. Está bem, sou apenas sua mãe, né? Você pode fazer de mim o que quiser, né? Quem sofre sou eu mesmo, né? Quando adulto, os subentendidos por trás dessas frases ainda podem ferir. Se uma pessoa decepciona seu patrão ou outros que tenha transformado em pais, porque pais para essas pessoas são sempre aqueles que comandam, os que estão à frente, os que estão acima, o que você deve a eles uma reticência. Vocês devem aquele patrão alguma exposição que vocês devam fazer enquanto são empregados dessa casa. Então, é considerado como se fossem os pais. A ganhar-lhes o apoio dos chefes está presente. Do mesmo modo que a culpa, quando os esforços não são bem-sucedidos. A culpa residual também aparece no sexo e no casamento e pode ser encontrada nas numerosas autocensuras e desculpas pelo comportamento anterior. Essas reações de culpa se manifestam como resultado de se ter aprendido na infância a ser manipulado pelos adultos, mas ainda podem operar quando a criança cresce. Ok? Então, nós falamos sobre um tipo de culpa. Culpa autoimposta. Autoimposta é aquela que nós nos impomos, tá? Essa segunda categoria de reações de culpa é uma área muito mais difícil. Nesse caso, o indivíduo está sendo imobilizado por coisas que fez recentemente, mas que não se vinculam necessariamente à sua vida de criança, pelo menos. Essa culpa é imposta ao eu quando uma regra adulta ou um código moral é quebrado. O indivíduo pode sentir-se mal por longo tempo, muito embora seu sofrimento nada possa fazer para alterar o que aconteceu. Exemplos típicos de culpa auto incluem falar asperamente com alguém e odiar-se por isso. Você fala asperamente com a pessoa, depois, caramba, por que eu fiz isso? Eu sou também uma besta, não devia ter falado desse jeito. Ou esgotar-se emocionalmente no presente em razão de algum ato, como ter roubado uma loja, que não é o caso daqui, né, gente? Não frequentar o centro espírita, ou ter dito a coisa errada no passado. Porque tem muita gente que muitas vezes se sente culpado por não pertencer ao lugar da religião ou da filosofia está processando no momento. Então, se você é espírita, como todos aqui são, eu acho, pelo menos, né? Você realmente vai se sentir às vezes mal, porque você teria que ir ao centro para fazer certo trabalho que você tinha que fazer, e você não estava com vontade, aí você não foi. Aí depois vou dizer para você, poxa, você faltou, cara, fez uma falta miserável aqui naquele dia que você não veio. E você sabe que você não foi porque você não estava com vontade, não é porque você estava doente, né? Então aquilo vai te dar culpa. Você vai se sentir culpado com aquilo, como se isso fosse resolver o momento presente e o passado. Se você não foi, não foi, adiantou, né?
Então, conclusão, realmente você deve se libertar dessa mania de se sentir culpado. Se você não foi, não foi. Ponto final. Não foi, não tive vontade. Eu acho que a vontade tem que ser respeitada também, né? Isso, não sofrer por isso. Então o que acontece? Porque na verdade a gente muitas das vezes vai se sentir culpado achando que você fez falta lá. Alguém disse isso. Mas esse alguém pode estar errado. Vai que você não fez tanta falta assim. Você não é nenhuma Brastemp, gente, né? Afinal, você pode faltar ao trabalho, você pode faltar às situações, se você não tiver com vontade. Eu tô gripadinha, né? Eu estava dizendo até pro meu marido aqui hoje. Eu digo, meu Deus do céu, tomara que eu não fique espirrando toda hora lá na sala, né? Então ele disse, não, você não vai espirrar. Aí eu meti na cabeça que não vou espirrar. Aí fico aqui me segurando para não espirrar, tá? Então, na verdade, eu poderia não ter vindo falar aqui com vocês, porque eu estou me sentindo assim gripada e achei que não ia ficar legal eu estar aqui falando, né? Não ia ficar um negócio bom, vocês não iam se sentir bem também, porque quando a gente não está bem, a gente não passa um negócio positivo, né? Porque você passa a sua vibração, né? Mas eu estou legal, eu só estou gripada. O nariz é que não está bem, o resto. Assim, você pode considerar todas as suas sensações de culpa ou como reações residuais a padrões impostos, como eu disse lá dos pais, nos quais você ainda tenta agradar a uma autoridade ausente ou como resultado de tentar viver de acordo com padrões autoimpostos que você se impõe, que realmente você não aceita, mas que por alguma razão finge aceitar. Em qualquer dos casos, é um comportamento estúpido. Desculpe a palavra estúpido, mas é estúpido mesmo. E mais importante, sem qualquer utilidade. Você pode ficar sentado o resto da vida, do quanto foi mal lá no passado, sentindo-se culpado até morrer, e nem um minúsculo fragmento dessa culpa irá contribuir de maneira nenhuma para corrigir esse antigo comportamento, e nem você vai crescer. Gente, está acabado. Você fica derrotado. Sua culpa é uma tentativa de mudar a história, de fazer com que ela não seja como é. Mas a história é assim. E você nada pode fazer a respeito. Gente, nós passamos por situações, muitas das vezes, que eu chamo de desafios, que são necessários. Faz parte da... É o que eu estou dizendo para vocês. Nós estamos desta forma. O que nós somos realmente nós vamos saber quando chegarmos lá do outro lado. Porque aí sim é que a gente vai ver a nossa verdadeira essência, né? Isso que eu estou dizendo para vocês. Então tudo isso que eu estou passando aqui para vocês é o que nós estamos, tá? Você pode começar a mudar de atitude sobre as coisas em relação às quais sente culpa. Nossa cultura tem muitos traços de puritanismo, é uma grande verdade, que enviam mensagens como: se é divertido, espera-se que você se sinta culpado por fazer. Se é divertido para você, né? Muitas das reações de culpa autoimpostas podem ter suas origens nesse tipo de raciocínio. Porque se você está se divertindo, veja bem, esses que estão se drogando, né? Eles sabem que eles estão errados. Eles sabem que isto vai levar eles a situações difíceis. Mas como são fracos de mente, eles são fracos, são pessoas fracas.
Por isso que eles estão se drogando. Porque se não fossem fracos, não estariam se drogando. Então amanhã acontece uma coisa ruim qualquer, eles vão ficar se culpando. Porque afinal de contas, eles fizeram algo que no momento lhes era aprazível, divertido, e que no entanto depois arrebentou com o pai, com a mãe, com a mulher, com o filho, ou lá quem for, né? Fez com que as coisas não ficassem bem. Talvez você tenha aprendido que não deve satisfazer seus desejos, nem achar graça numa piada imoral, isso também já é exagero, hein? Ou que não deve ter determinado comportamento sexual. Olha aí. Preste atenção nisso aí, né? Satisfazer seus desejos, nem achar graça numa piada imoral. A piada pode ser imoral, até que eu não vou achar engraçado, né? Não é isso, não? Ou que não deve ter determinado comportamento sexual. O comportamento sexual que está acontecendo agora, que está sendo uma coisa da moda, do instante, é o homossexualismo. Acho que foi Rosinha que botou aí no blog dela aquele rapaz que falou sobre o homossexualismo. Foi você, não foi? Eu não lembro o nome do rapaz, não. Mas eu gostei muito do que ele disse. Porque às vezes é bom a gente saber o porquê da homossexualidade, gente. Porque aqui no centro nós falamos uma vez sobre isso. Eu já tinha noção disso, porque nós somos todos masculino e feminino. Nós temos os dois, né? Masculino e feminino. Os dois, a parte somática nossa vem com tudo isso. Muito bem. Aí lá no centro contaram para mim que quando você reencarna várias vezes com o sexo, e no próximo sexo você reencarna com outro sexo, a sua memória está no sexo passado. Deu para entender isso? Então ele mais ou menos contou essa história desse jeito. Eu gostei porque repetiu o caso que ele conhece como sendo verdade. E eu queria muito colocar isso, porque são coisas que aparecem muito para mim lá no centro. Não sei se aparece para o seu, mas para mim aparece muito homossexuais, tanto da parte feminina quanto masculino, tá? Então eles vêm com uma série de processos colocados na sua mente, se sentindo inferiores aos outros por ter esses tipos de sentimento diferente, né? Diferente porque não é uma coisa normal, né? É uma coisa considerada como anormal. E se nós vimos por esse lado, é uma coisa normal, né? Muito bem. Você pode aprender a saborear o prazer sem um sentimento de culpa. Pode aprender a ver a si mesmo capaz de fazer algo que se enquadre em seu próprio sistema de valores e que não prejudique a ninguém. E a fazer isso sem culpa. Se você faz algo, seja lá o que for, e não gosta do fato em si, ou de você mesmo por tê-lo feito isso da forma que foi feita, pode jurar que eliminará tal comportamento voluntariamente no futuro. Mas experimentar uma sentença de culpa autoimposta, você se impõe essa culpa, é uma viagem neurótica que você não precisa fazer. A culpa não ajuda em nada, gente. Não só mantém você imobilizado, mas também estimula as oportunidades de que vem comportamento indesejável. A culpa pode ser a sua própria recompensa, bem como a permissão para repetir o comportamento, né? Enquanto você aguardar a justificativa potencial de absorver-se, quer dizer, assim, tipo, botando você de castigo
através da culpa, será capaz de manter-se nessa roda viciosa que não conduz a parte alguma, salvo a infelicidade presente, que você fica infeliz no momento. Manipulação da criança para executar uma tarefa por meio da culpa. Olha, agora eu vou entrar num processo que eu gostaria que vocês, mamãezinhas atuais de crianças, raciocinem quando forem chamar a atenção dos filhos de vocês. Presta atenção, porque isso acontece com muita gente, aconteceu no passado pelo menos, tá? Com muita gente que talvez esteja aqui presente hoje. A mãe diz para o Jorge: vá buscar as cadeiras lá embaixo. Já vamos comer, meu filho. Aí a criança: tá bem, mamãe. Num minuto só. Estou olhando o jogo e faço isso assim que acabar, tá bom? Sinal de culpa emitido pela genitora. Lá vem ele. Tá bom, tá bom. Eu faço isso. Mesmo com as minhas costas doendo. Fica aí sentado vendo sua televisão e divirta-se. Jorge imagina a mãe caindo com 6 cadeiras por cima e sente-se responsável. É assim que funciona. A mentalidade do eu me sacrifiquei por você é extremamente eficaz como produtora de culpa. Nela, um pai ou mãe pode recordar todas as duras ocasiões em que abriu mão da felicidade para que você pudesse ter determinada coisa. E você naturalmente se pergunta como pôde ser depois que lhe lembraram de todas as suas dívidas. As referências às dores do parto são um exemplo dessa atitude produtora de culpa. Diz a mãe: ai, meu Deus, suportei 18 horas de dores só para fazer você vir ao mundo. Assim. Outra afirmação muito eficaz é: permaneci casada com seu pai por sua causa. Esta última tem por objetivo fazer você se sentir culpado pelo mau casamento da mãe. Fala sério, né? E vocês estão pensando que é brincadeira? Isso acontece. Eficiente para a manipulação das ações dos filhos pelos pais. Tá bem, tá bom. Vamos ficar aqui sozinhos mesmo. Vá se divertir como sempre fez. Se preocupa com a gente não. Isso quando os pais já estão idosos e que não quer que os filhos saiam de casa, né? Então fica jogando uma dessa assim para ver se o filho fica. Afirmações desse tipo são incapazes ou eficazes para fazer você telefonar ou visitar esses pais com regularidade. Porque nós todos, vamos dizer assim, nós vivemos com nossos pais até que a gente encontre alguém ou se firme na vida por algum motivo, né? E vá viver a sua vida. Porque todos nós temos uma trilha a seguir, né? Mas existem pais que não aceitam que esses filhos saiam das suas companhias. Foi o que uma vez eu disse, a síndrome do ninho vazio, que uma vez eu falei isso lá atrás, né? Então eles não aceitam, e quando os pais estão velhos mais ainda, né, minha filha? Justamente porque eles estão idosos. Eles estando idosos, eles acham que os filhos têm obrigação de realmente estar ali o tempo todo, tá? Eu não estou dizendo com isso porque eu já estou chegando lá na terceira idade, eu estou com 50 né? Então, conclusão. Acontece, a gente quer ser atendida, né? A gente quer ser vista, a gente quer ser olhado, como qualquer pessoa, gente.
como qualquer pessoa quer ser olhado, como os filhos querem ser olhados, né? Então nós olhamos por nossos filhos até que eles saiam da nossa barra da saia e vão viver as suas vidas, porque eles precisam viver as suas vidas, porque cada um tem uma trilha para seguir, não é isso? Cada um tem que seguir o que ele tem que seguir. Mas não posso por causa dos meus pais, eles precisam de cuidados. Bom, se eles precisam de cuidados, Jane, digamos assim que esta é uma missão sua, Jane, tá? Não vamos confundir as coisas aqui, ok? O que eu estou falando são pais meio psicóticos que acham que precisa com eles e ficar segurando a mão deles o tempo todo, entendeu? Não que eles sejam assim, que tenham problemas de saúde, né? E que precisam de ter alguém ao lado deles. Isso já é outro departamento, filha. Isso aí, realmente, se você vai fazer bem a alguém lá fora, por que não fazer bem ao pai ou à mãe que está em casa, né? Necessitando de uma mão, de uma ajuda, ok? A minha irmã mais nova, por exemplo, sobrou para ela, porque a minha irmã mais velha casou, eu casei, e a minha irmã mais nova não casou. Então sobrou para ela tomar conta do meu pai e da minha mãe, tá? Ela que ficou tomando conta deles, porque eles realmente estavam necessitando de ajuda, e casou não porque determinou que não ia casar, não é isso. Ela simplesmente não casou. Não foi o destino dela casar, tá? Então ela fez ali o que tinha necessidade de fazer e que teve vontade de fazer, que era ajudar os pais, ok? Então isso a gente tem vontade. Isso, fofinha. Isso, porque na verdade nós estamos aqui para nos dar as mãos uns aos outros, não é isso não? Então a gente só pode dar a mão às pessoas que a gente encontra no centro ou nas ruas. Por que não papai e mamãe? Né? Por que não nossos pais que estejam numa situação complicada? O que eu estou colocando aqui é quando isso vira aquela vontade de fazer com que você se sinta culpado de alguma coisa. Porque isso já é uma doença mental que esses pais têm, um desequilíbrio, não digo doença, mas um desequilíbrio, porque não entendem que não se deve fazer desta forma com ninguém, né? Impor culpa a ninguém. É isso que eu estou dizendo. Agora, dá a mão aos seus pais, por favor, tá? Isso é uma coisa necessária, sem apego nenhum. Não é apego. Apego é outro departamento. Você faz por amor. Entendeu isso? Então, por amor, a gente vai ajudar qualquer um, não vai? Vai ajudar quem está no centro, vai ajudar quem fora do centro, vai ajudar quem está na rua, vai ajudar quem bate a sua porta. Por que não fazer para o papai? Se eles são pessoas que precisam da sua ajuda, da sua mão. Porque, afinal de contas, um filho que ama esse pai e essa mãe, eles vão fazer por amor, gente. Você sente uma necessidade assim dentro de você, não por culpa, mas por amor, de fazer o que realmente queríamos, né? Então realmente isso é diferente, tá? O que eu estou contando aqui para vocês é outro departamento, vamos colocar assim? Então estou falando daquele pai, daquele mãe que diz: vamos ficar aqui sozinhos, vá se divertir como sempre fez, não se preocupe conosco. Afirmações desse tipo são eficazes para fazer ou visitá-los com regularidade. Isso vira obrigação, para não se sentir culpado. Porque você se sente culpado do que a pessoa falou, você então vai fazer, aí deixa de ser por amor, tá? Isso. Entre esses espíritos, olha, às vezes realmente esse filho ou essa filha tem uma obrigação X de outras encarnações com esse pai e com essa mãe, tá? Então ele só vai ficar sabendo depois que essas coisas acontecerem e chegar do outro lado da vida e viu que realmente cumpriu o seu dever aqui na Terra.
com uma ligeira modificação. O que há? Quebrou o dedo e não pode discar um telefone, é isso? O genitor liga a máquina da culpa e você age de acordo, se bem que ressentido. Então são situações que acontecem e que é para que você se sinta culpado por não fazer o que eles querem que você faça. A tática do você nos desagraça, você não me dá nenhum sentimento positivo, ou a tática do que diz também, olha, você nos desgraçou. Esse também pega. Ou, o que pensarão os vizinhos do que você está fazendo aqui? As forças externas são convocadas pelo mal, pelo que tenha feito e para impedi-lo de pensar por si próprio. A digressão culposa, tipo assim, se você fracassar em algo, vai nos desgraçar. Essa é outra frase colocada. Pode fazer com que seja impossível você viver consigo mesmo após um fraco desempenho. A doença dos pais é um superfabricante de culpa. Você fez a minha pressão subir. Isso acontece até em novela, né, gente? Aqueles pais que querem que os filhos não saiam de casa, então você está me fazendo aqui. Ou fazer com que eu tenha um ataque do coração. São eficazes estimulantes de culpa, do mesmo modo que o fato de censurá-lo praticamente por todos os problemas normais associados ao envelhecimento. Você precisa de ombros largos para carregar essa culpa por aí, pois ela pode literalmente durar a vida inteira. E se você for particularmente vulnerável, pode mesmo carregar a culpa da morte de um dos pais. A culpa sexual imposta pelos pais é extremamente comum, porque todo pensamento ou comportamento sexual é solo fértil para o cultivo da culpa. Deus nos livre de que você se masturbe. Isso é mal. Por meio da culpa, você pode ser manipulado no sentido da atitude sexual correta. Você devia se envergonhar de ler essas revistas pornográficas. Não devia nem ter esses pensamentos. Isso também acontece muito. Eu vejo muitos pais falando isso para os filhos, que são jovens, né? O comportamento socialmente adequado. Eu estou colocando essas coisas aqui, gente. Eu não quero que vocês se choquem. Mas são coisas que acontecem. Para gente que trabalha com seres como eu, no caso, eu vejo muito isso acontecer. Então eu coloco aqui para vocês, porque se vocês conhecerem alguém que esteja nessa situação, vocês possam ajudar de alguma forma, dizendo, não faça isso com seus filhos. Não fale assim desta forma, né? Ou, se alguém que está aqui e está ouvindo o que eu estou falando, vai começar a se sentir culpado porque faz isso com o pai e com a mãe, não é isto que tem que acontecer, não. Eu já expliquei. Vamos diferenciar as coisas. Qual a visão espírita a respeito desse comportamento? O que? Sexual, Sefiró? Qual que você quer? Qual dos comportamentos? Já coloquei tantos que eu estou meio perdido aqui. É esse último que eu coloquei, sexual? E qual a visão espírita? Olha, dentro da visão espírita, a gente coloca sempre... Olha, esse tadinho de mim, o que eu estou colocando aqui é uma forma de ajudar as pessoas a se autoanalisar. Eu não sei se você sabe disso, porque eu nunca vi esse seu nick, mas de qualquer maneira é para que as pessoas se autoanalisem. Veja dentro delas o que elas podem fazer para se ajudar a crescer. Deu para entender? Essa é a minha intenção. Tá? Dentro da visão espírita, isso se chama autoanálise.
tá? Então, realmente, acho dificílimo. É por isso que eu estou dizendo para você, fofo. É por isso que eu estou entrando aqui falando isso. Porque é muito difícil. É a coisa mais difícil do mundo. Porque a gente nunca acha que tem defeito. A gente nunca acha que está errado. Mas essa ligeira orientação é que eu estou tentando passar para vocês aqui. Eu não sei se você está aqui desde o princípio, desde que eu comecei a fazer esse tipo de trabalho. Eu não sei se você está aqui, eu acho que não. Mas de qualquer maneira, essas orientações que nós estamos dando aqui, que eu dou aqui através desse tipo de trabalho, que é como cutucar as pessoas para se analisar, porque às vezes eu estou dizendo um negócio aqui, eu digo assim, vê se isso está acontecendo com você. É desde o princípio que eu falo isso. O que eu disser aqui, presta atenção, se você sentir que está, vê se você consegue se corrigir, tá? Que é para que você possa crescer espiritualmente, fazendo o quê? Fazendo a autoanálise e se modificando. Porque se a gente não se analisar, meu filho, ou minha filha, não sei se você é homem ou mulher, se você não se analisar, o que vai acontecer? Você não sabe o que tem para corrigir você. E daí o princípio da autoanálise é você saber o que tem para corrigir na encarnação em que está. Entendeu? Porque nós viemos nessas encarnações que a gente vem com situações para ser corrigidas em nós. Eu não sei se você sabe disso, mas isso faz parte da visão espírita. E é por isso que eu estou aqui colocando uns cutucos que possam se autoanalisar, pelo menos aqui no momento. Entendeu? É isso que eu estou fazendo. Então não vou conseguir terminar essa minha parte de hoje, porque realmente eu parei muito aqui, muitas vezes, então não deu para terminar. Mas de qualquer maneira, eu espero que eu tenha conseguido ajudar em alguma coisa, que a minha voz daqui a pouco vai começar a sumir. Então eu tenho que ir dando umas paradinhas aqui. Corrigir hoje o que só poderíamos saber amanhã, após o desencarne. Segundo que a senhora... Não. Você não entendeu. Eu estou cutucando agora, Sepiró. Eu estou cutucando agora para você saber o que você tem agora, para corrigir agora. Depois que desencarnar, não, cara. Se você reencarna, é porque você tem coisas para corrigir, senão você não reencarna. Vai reencarnar para quê, se você é santo? Se você é um grande sujeito, né? Você não precisa mais reencarnar, você agora é um espírito evoluído. Então, se você reencarna, é porque tem situações em você que você deva corrigir para poder crescer espiritualmente. Eu estou repetindo isso a opção de vezes, né? Então, conclusão, isso é para você. Isso que eu estou fazendo aqui é para cutucar. Não adianta se preocupar. Não, meu amor. A preocupação é outro departamento. Você não está entendendo mesmo. Será que está difícil, gente? Será que eu não expliquei isso direito? Aff, Maria. A preocupação que eu estou colocando, meu Deus, é você ter uma coisa para resolver amanhã ou depois de amanhã, ano que vem, e ficar aqui numa ansiedade muito grande, na preocupação de resolver aquilo. Entendeu? De resolver, não que seja espiritual, é alguma coisa, sim, prática do momento atual, material. Você vai ter que fazer um curso para fazer uma prova ou uma faculdade lá na frente, se você passar, se você não passar. Entendeu? Então, conclusão. Se você fica aqui nessa preocupação, você se ocupa antes da coisa acontecer. Isto é que se chama preocupar e que te leva à ansiedade. Entendeu? E é isso que não, é isso que eu falo. Que não adianta se preocupar. Isso aí. A preocupação não te leva a nada. Porque, veja bem, vamos entender isso aí. Se preocupar. Você se preocupar se você vai ter dinheiro ano que vem,
o dinheiro vai pintar na sua conta hoje? Hoje, agora? Porque eu disse no princípio, o importante é o momento atual, é o agora. Esse é real. Esse nós estamos vivendo. Certo? Agora, você ficar preocupado, se você vai ter esse dinheiro lá no ano que vem, você vai trabalhar para aquilo, ficar assim ansioso, preocupado, chateado, aborrecido, aí já é outro departamento. Você vai acabar com a sua saúde hoje, agora, por uma situação que pode ou não acontecer. Por quê? Você sabe quando você vai morrer? Você sabe quando você vai desencarnar? Você pode desencarnar daqui a pouco. Ou não? Nós não temos nada escrito que você vai desencarnar no dia tal, no ano tal, no mês tal. Tem? Não tem. Então não adianta você ficar se preocupando. Você faz por onde? Como eu trabalhei para poder ter a aposentadoria que eu tenho hoje. Ponto final. Mas eu trabalhei. Né? Eu trabalhei, então eu tinha o direito a ter a aposentadoria um dia. Fazia parte do meu trabalho. Então eu fiz hoje uma forma de poder fazer com que o meu amanhã estivesse sob abrigo. Mas não fiquei preocupada. Eu trabalhei para isso. Né? Então, conclusão, é isso que eu estou dizendo. Eu não sei se será possível, porque não me fiz entender com essa preocupação. Não, gente. Pelo amor de Deus, fala aí mais gente. Fala mais gente. A preocupação ficou complicada? Diz aí, minha gente. Fala aí, povo. Bom. Me cutucar com a senhoria mesmo. Ela diz, não, eu não preciso desses cutucos, minha filha. O mais fácil é me cutucar. Eu já tenho treino disso. Já sou treinada para isso. Eu tenho que fazer isso. Pois se eu vou lidar com as pessoas, eu tenho que me cutucar o tempo todo. Isso aí é o que eu mais faço. Até aí. Se você está com a intenção de me cutucar, eu não tenho nenhum desses defeitos. Eu não me preocupo, eu não me culpo. Nada disso eu tenho, sabe? Porque me amo demais para passar por essas situações. É uma coisa que eu também já coloquei aqui, que eu não sei que você estima. É necessária de monte você se amar, muito. Porque Jesus disse, amai ao próximo como a você mesmo. E se você não se ama, você não tem nada para dar, ok? Então a gente só pode dar o que tem. Então, se você não se ama o suficiente, como você vai amar ao próximo? Você vai fazer de conta que está amando, mas não está. Porque você não sabe nem o que é amor. Né? Então, isso tudo, isso aí. Né? Liberte-se da culpa. Tá? E que eu tive aqui, eu juntei com a preocupação, porque a preocupação também é importante. Tanto quanto a culpa. Os dois vão levar a situação atual, o agora, que é a fazer você sofrer. Você vai sofrer muito por causa de culpa de uma coisa que você fez lá atrás e que você não pode consertar agora. Se você puder consertar, corre e conserte de uma vez. Vai lá atrás, peça desculpa a quem você feriu de alguma forma. Aí pronto, se liberta da culpa. Né? Agora, se preocupar com alguma coisa lá na frente, aí é querer sofrer demais. Ficar aqui tenso por causa disso, levar atenção, chegar até a depressão por conta de uma situação que pode vir a acontecer ou não. Né? Eu quando digo, eu às vezes sou meio pesada para dizer as coisas, a Rua sabe disso, mas essa preocupação com lá na frente,
Deve ser dentro dos... É coisa que você possa fazer agora para que o lá na frente seja legal. Você está fazendo agora, normalzinho, tá? Agora, se você fica numa preocupação tremenda com alguma coisa que pode pintar lá do céu e acontecer lá na frente, você não sabe se você vai viver até lá e tem... né? Então, o que adianta você ficar aqui se botando para baixo, se arrebentando toda, com uma situação que você talvez não vá nem viver para tal? Vamos ser todos equilibrados. Eu estou tentando buscar para vocês um equilíbrio, gente. Um equilíbrio para que vocês possam ser felizes. A minha intenção é essa. Nada, vocês ficarem num sofrimento de coisas que são impostas pela vida, pela sociedade, e vocês sentirem esse peso em vocês. Aí isso vai trazer infelicidade a vocês. Deu para entender agora ou não? Eu quero que todo mundo saia daqui entendidinho, porque esse realmente é um temazinho que ainda vai se esticar. Ok? Porque ainda não terminou aqui não. Tem outros tópicos aqui que vão fazer com que vocês se cutuquem mais ainda um pouquinho. Ok? Então tá bom assim? Olha, eu não sei se o tema é maravilhoso, viu, Rosinha? Eu sabia que ia dar... Porque principalmente essa questão, por exemplo, dos filhos cuidarem dos pais, eu sabia que isso ia dar um choque. Porque o que eu tenho aqui são pressões que alguns pais fazem. Ainda hoje eu vi isso lá no shopping. Uma mãe fazendo com o filho de criança que devia ter tinha 1 ano. O que a mulher impunha: você é malcriado, porque você é malcriado. Uma criança de 1 ano. A criança berrando e berrando e berrando. E a mãe dizendo que ele era malcriado. Você é malcriado, cala essa boca, tô mandando calar. Eu digo, gente do céu, o que é isso? Então, na verdade, essas pessoas amanhã, falando aqui, amanhã, quando esse filho for grande, ela vai fazer essa pressão de culpa em cima dele, sim. Porque é o tipo da pessoa egoísta, que só vê seu lado e que não sabe lidar com o ser humano. Certo? Então é muito chato isso, mas isso eu vejo assim no shopping, gente. No shopping. No correr dos meus dias, assim. Não é nem no centro espírita, nem nem aonde eu trabalho. Então, por conseguinte, minha gente, isso está acontecendo muito, tudo isso que eu estou falando aqui acontece, mas não é para vocês largarem seus pais, porque isso é amor, é outro. Eles não pressionaram vocês, esses que falaram que estão aqui. Eles não pressionaram, não estão fazendo com que vocês se sintam culpados de não estar perto deles. Não estão fazendo com que vocês fiquem ali o tempo todo porque eles estão com a síndrome do ninho vazio. Então, por conseguinte, minha gente, num caso como esse, da necessidade dos pais de ter alguém com eles para cuidar, todos nós que estamos aqui nessa sala hoje, todos, se não desencarnarmos, amanhã estaremos passando dos 70. Porque aqui no Brasil, a idade, terceira idade, está ficando maior. Então nós estamos tendo pessoas com mais de 70 anos ainda aqui. Ainda hoje eu vi um caso de uma senhora de 73 anos que apareceu, tantos, que ela foi casada durante 40 anos
e o marido resolveu pedir a separação. Gente, por favor. Eu morri de pena daquela senhora. Já pensou isso? Você vê o seu lar desfeito assim, não ter mais o marido porque o marido está com outra, aos 70 e lá vai fumaça de ano. Gente, pelo amor de Deus, né? Então são coisas que acontecem que vocês não fazem nem a menor ideia, sabe? Porque como eu vivo isso, eu estou vendo isso toda hora. Por isso que às vezes eu coloco situações aqui, justamente para cutucar cada um, para que as pessoas se coloquem numa situação em que eu estou falando, para ver se isso não acontece com vocês. É tudo que eu quero. Ô, minha gente, desculpa aí, Rosinha, que eu estou passando, já botou um monte de flor aqui. Todo mundo... Um beijo, minha gente, tá? Tudo de bom para vocês. A gente até esquece, viu, Frater? A gente fica aqui te escutando, fica se cutucando, né? Como tu diz, é importante a gente sempre fazer a sua reflexão. Sempre é bom a gente ter aquela voz nos passando tudo aquilo que ainda para algumas pessoas e até para mim mesmo, às vezes a gente deixa passar despercebido. A gente fecha os olhos para algumas coisas, ou a gente acha que não é nosso dever nem nossa obrigação para com os pais, ou os idosos, as crianças, enfim. A gente sabe, a gente é consciente. Eu estava aqui ouvindo tudo que tu colocava, e como hoje a gente começou aqui a sala unidos, antes de algumas pessoas chegarem, nós comentávamos sobre ainda a tristeza, quando alguém nos magoa, ou quando alguém nos faz algo que o nosso coração fica triste. E o nosso tema hoje foi exatamente sobre procurar não carregar a culpa, né? Eu sou daquela opinião que eu procuro não olhar para trás e procuro sempre melhorar daqui para frente. Mas eu hoje coloquei lá no Face uma mensagem que eu queria compartilhar antes das vibrações, que fala que nós devemos colocar Deus em tudo que fizemos, né? Tudo que a gente for fazer, a gente tem que colocar Deus. E essa história fala que conscientemente, em tudo que faz, em todos os seus problemas, e verificará que seus sofrimentos se transformarão em experiência e aprendizado. Coloque Deus em todos os seus pensamentos, e sua vida se transformará num hino de alegria e louvor, porque todas as dores se esvairão como as trevas que desaparecem aos primeiros clarões das luzes da aurora. Seja alegre e otimista quando se dirigir ao trabalho. Faça-o de coração alegre. O trabalho que você executa é digno de sua pessoa, por menor que pareça, e de suma responsabilidade para você e para o mundo. Não se esqueça jamais de agradecer a Deus o trabalho que lhe proporcionar o pão de cada dia. Cheque sempre os seus pensamentos.
Chegue ao local do trabalho com coração feliz e o trabalho se tornará um passatempo, um estímulo que lhe trará cada novo dia imensas alegrias e felicidade incalculável. Deus nos guia sempre, dando-nos a orientação de nossa vida. Mas precisamos ser receptivos para ouvir sua voz, sabendo a interpretar através das circunstâncias que cercam nossa vida, levando-nos ao maior progresso espiritual de nosso ser. Procure meditar silenciosamente para ouvir a voz de Deus, que o guia, sem jamais abandoná-lo, pois sem esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. Não desanime no meio da estrada, siga em frente, porque os horizontes se tornarão amplos e maravilhosos à medida que for subindo. Mas não se iluda, pois só atingirá o cimo da montanha se estiver decidida a enfrentar o esforço da caminhada. Sem esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. Não desanime no meio da estrada, siga à frente, porque os horizontes se tornarão amplos e maravilhosos à medida que for subindo. Mas não se iluda, pois só atingirá o cume da montanha se estiver decidido a enfrentar o esforço da caminhada. Não se esqueça de que qualquer que seja a sua posição na vida, há sempre dois níveis a observar: os que estão acima e os que estão abaixo de você. Procure colocar-se algumas vezes na posição de seus chefes e outras vezes na posição de seus subordinados. Assim, você poderá compreender ao vivo os problemas que surgem dos dois lados e, desta forma, poderá ajudar melhor a uns e a outros. Não limite o poder de sua vida. Não pense que conseguirá tudo o que deseja numa só existência, mas confie, porque a vida é eterna e infindável. Não pense também que depois desta irá iniciar uma vida diferente. Nada disso. Esta mesma vida é que continuará sempre. Portanto, procure aumentar seus conhecimentos e aperfeiçoar-se, verificando como é rápido o momento atual, comparado com a eternidade. O mundo está cheio de luz divina. Procure percebê-la e sentir em si as irradiações benéficas que se derramam sobre todas as criaturas, aproveitando ao máximo o conforto que isso lhe trará ao espírito. Olhe tudo com os olhos de bondade e alegria. Busque descobrir a luz que brilha dentro de você e dentro de todas as criaturas, embora muitas vezes esteja ela recoberta por grossa camada de defeitos. Mensagem: Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Então eu encerro aqui, desejando a todos muita paz, muita luz, muito amor. Então, neste momento, a gente entra com o pedido ao Pai Maior para que a nossa irmã Sil possa fazer as vibrações, onde podemos sentir dentro dos nossos lares a proteção, o atendimento através dos nossos pensamentos, onde vamos receber nossos fluidos junto
a esta equipe que aqui se encontra nos beneficiando em tudo aquilo que necessitamos. Contigo, Sil. Olá, boa tarde a todos, aos que não cumprimentei ainda. Fraterna, muito obrigada pelo estudo, que foi maravilhoso. Com certeza, a semana que vem você vai dar sequência a esse tema, mas foi muito bom. Me ajudou muito e com certeza ajudou muito a todos da sala. Então vamos agora passar por esse momento especial, que é o momento das vibrações, onde vamos vibrar por todas as pessoas que estão precisando. Quem desejar pode colocar os nomes na área de texto ou até mesmo pensar na pessoa nesse momento. Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus e vibrar por todo o nosso planeta. Vibraremos, Pai, por todos que estão nos hospitais, nas UTIs, estão doentes em suas casas, precisando de uma ajuda para seus males físicos ou espirituais. Vibraremos, Pai, por todas as mães que sofrem com seus filhos devido às drogas, às más companhias, por todas as crianças que vivem na rua, passando fome, frio, muitas das vezes sendo usadas pelos seus pais para pedirem dinheiro. E muitas das vezes a gente sabe o quanto essas crianças sofrem com isso. Por todos que ainda não conhecem esse Evangelho de Jesus, esse Evangelho tão maravilhoso, que serve como bússola para nós em nosso dia a dia. Vibraremos por todas as casas de recuperação de viciados. Vibraremos por todas as escolas, que elas estejam proteção, os professores, e muitos desses alunos que estão indo para abrigar, desacatar os professores, sendo assim os professores andam tão desestimulados para dar as suas aulas. Vibraremos por todos que estão pensando em justiça, por todos que têm ódio ainda no coração, que todos possam conhecer o perdão e dele fazer uso. Também vibraremos por todos os velhinhos, nossos parentes que já chegaram nessa idade. Temos que ter paciência com eles, pois eles estiveram conosco e um dia também chegaremos na idade deles e vamos precisar o quanto eles precisam de nós hoje em dia, que eles sejam envolvidos nessas vibrações que estamos fazendo de amor, de paz e de carinho. Vibraremos por todos os nossos amigos aqui, nessa salinha tão iluminada, e por todos os nossos amigos também que por lá não puderam estar conosco nessa tarde. Que todos possam receber essa vibração de paz, de amor e de carinho. E sendo assim, Jesus, peço humildemente que aos Espíritos de Luz possam fluidificar as nossas águas contidas em nossos copos, em nossas garrafas e até mesmo em nosso filtro, trazendo do laboratório divino esse remédio que aqui na Terra não temos, que esses fluidos possam chegar até as nossas águas como uma chuva de prata, energizando-a, fluidificando-a, que ao tomarmos com fé, conforme a nossa necessidade e merecimento,
possamos sentir a diferença. Obrigada, Jesus, por esse estudo maravilhoso dessa tarde, por a companhia de amigos queridos encarnados e dos amigos desencarnados que estão aqui para estudar conosco. Obrigada pelas vibrações, obrigada pela fluidificação dessa água e que possamos estar sempre unidos nesse mesmo ideal, estudando essa doutrina maravilhosa e podendo tudo o que aprendemos. Fica conosco, Pai. Nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Ótimo final de tarde a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês e estaremos aqui novamente na segunda-feira às 14h30. Passando, Rô. Obrigada. Então encerramos as nossas atividades desta sala, unidos pela doutrina, desejando a todos um ótimo final de semana. Obrigada, Senhor, por esta grande oportunidade de poder receber os nossos irmãos e irmãs, fraterna, Iranzinha, Afonso, Adriane, Sérgio, Dona, Dulce, Silvia, Ligeiro, Pauque, Patrícia, Marcele, Sil e todos aqueles que não puderam estar aqui conosco nessa tarde. Nos cubra sempre com teus fluidos amorosos, Senhor, para que possamos sair bem melhores do que quando aqui chegamos nessa tarde. Eu desejo muita paz, muita luz e muito amor. Então eu encerro com uma música para que a gente possa sair serenamente da sala, que logo mais temos outras salas que dará sequência, dos estudos. Então sintam-se todos à vontade, desejando a todos que não esqueçam de tomar as suas águas que foram fluidificadas. Lembrando que a semana que vem nossos estudos, como disse a Sil, é segundas e quintas. Então vamos lá, saindo lentamente, tomando as suas águas e um beijo no coração de todos. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus, já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual.
Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais